Imagine uma cidade congelada no tempo. Ruas de pedra, casas cheias de mosaicos, fontes que um dia jorraram água fresca. De repente, tudo coberto por uma espessa camada de cinzas vulcânicas. Essa é Pompeia, uma cidade romana que encontrou seu fim com a erupção do Vesúvio em 79 d.C. Mas, entre as ruínas, um objeto intriga os estudiosos há séculos: a manopla de Pompeia. Feita de bronze, a manopla é uma obra de arte e engenharia. Detalhes minuciosos, como os músculos e veias da mão, impressionam pela precisão. Mas qual a sua função? Quem a usou? As respostas se perdem nas brumas do passado, transformando a manopla de Pompeia em um enigma fascinante, um verdadeiro mistério da esfinge brasileira. Para entender a manopla de Pompeia, precisamos voltar no tempo. Antes da erupção, Pompeia era uma cidade vibrante, como o Rio de Janeiro em pleno carnaval. Localizada na costa da Itália, era um importante centro comercial e turístico. Seus habitantes desfrutavam de uma vida sofisticada, com teatros, termas e mercados movimentados, tão vibrantes quanto uma feira nordestina. A sociedade romana era complexa e hierarquizada, como um bolo de rolo, cada camada com seu lugar. A manopla, pela sua riqueza de detalhes, sugere que pertencia a alguém importante, um gladiador, como um dos nossos campeões de vale tudo, um nobre, como um Dom Pedro II da época, um artista, talvez um aleijadinho da antiguidade. A resposta talvez esteja escondida nas ruínas de Pompeia. A redescoberta de Pompeia no século XVIII causou espanto, como descobrir um sítio arqueológico no quintal de casa. A cidade, soterrada pelas cinzas, revelou um retrato único da vida romana, como um álbum de família aberto para o mundo. Entre os objetos encontrados, a manopla de Pompeia se destacava como um diamante bruto em meio a pedras comuns. Sua descoberta foi acidental, durante escavações no que se acredita ser a casa de um rico comerciante, talvez um barão de Mauá da época. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente, despertando a curiosidade de estudiosos e do público, como um telegrama anunciando uma grande festa. Era um objeto único, que desafiava as explicações fáceis. A manopla de Pompeia se tornava, assim, um símbolo dos mistérios que Pompeia ainda guarda, um segredo mais bem guardado que a fórmula do Guaraná Jesus. A função da manopla de Pompeia é um dos maiores enigmas que a cercam, um verdadeiro enigma da esfinge. A princípio, acreditou-se que fosse um artefato militar, usado por gladiadores em combate, como um escudo usado por um carcará do Araripe. Sua resistência e o metal com que foi feita, o bronze, reforçavam essa teoria. Entretanto, alguns estudiosos argumentam que a manopla é pequena demais para ser usada em combate, como tentar lutar capoeira usando luvas de boxe. Outros sugerem que pode ter sido um utensílio doméstico, utilizado para proteger a mão do calor em atividades culinárias, como uma luva de forno usada para preparar um bom churrasco. A falta de similaridade com outros artefatos militares da época também intriga os pesquisadores, como encontrar um berimbau em um arsenal medieval. Seção 5. A arte da fundição na antiguidade. Independentemente de sua função, a manopla de Pompeia é uma prova da maestria romana na arte da fundição, como se Aleijadinho tivesse esculpido em metal. Os detalhes anatômicos, como os tendões e veias da mão, demonstram um conhecimento avançado do corpo humano e uma técnica apurada, como se tivessem dissecado um atlas de anatomia. A fundição em bronze era uma atividade importante na Roma antiga, utilizada na fabricação de armas, ferramentas, esculturas e objetos do cotidiano. Essa técnica demonstra o domínio dos romanos sobre os metais e sua capacidade de criar objetos complexos e belos, como os ourives de Minas Gerais, moldando peças sacras. Seção 6. Pistas escondidas nas ruínas.
A busca por respostas sobre a manopla de Pompeia leva os estudiosos a vasculhar as ruínas da cidade em busca de pistas, como detetives em busca de evidências, pinturas, mosaicos, inscrições. Tudo é cuidadosamente analisado em busca de alguma menção a objetos semelhantes ou que ajudem a desvendar seu mistério, como decifrar um enigma deixado pelos bandeirantes. A descoberta de um afresco em uma casa próxima ao local onde a manopla foi encontrada trouxe novas pistas, como encontrar um mapa do tesouro. A pintura mostra um banquete, com criados servindo alimentos, um verdadeiro banquete digno de um rei do café. Um dos servos usa uma luva que se assemelha à manopla de Pompeia, sugerindo seu uso em atividades culinárias, como um churrasqueiro protegendo a mão do calor da brasa. Seção 7. Mistérios que permanecem. Apesar de novas descobertas, a manopla de Pompeia continua a desafiar explicações definitivas, como um enigma que ninguém consegue decifrar. Sua função, seu dono, sua história, permanecem em grande parte um mistério, um verdadeiro segredo de estado da Roma antiga. É essa aura de enigma que a torna tão fascinante, como uma história de Guimarães Rosa que nos prende do início ao fim. Alguns estudiosos especulam que a manopla pode ter pertencido a um artesão, um escultor ou um joalheiro que a utilizava para proteger a mão durante o trabalho com metais quentes, como um artesão de joias de ouro preto. Outros acreditam que pode ter sido um objeto cerimonial, usado em rituais religiosos ou festividades, como um adereço usado em festas folclóricas. Seção 8. A manopla e a vida cotidiana em Pompeia. A manopla de Pompeia, independentemente de seu propósito original, oferece uma janela para a vida cotidiana na cidade antes da tragédia, como um retrato da época. Seja um objeto utilitário ou uma peça de arte, sua existência revela a sofisticação da cultura romana e os mistérios que ainda cercam essa civilização, como se estivéssemos a folhear um livro de história. Imaginar quem usou a manopla, em que contexto e qual a sua verdadeira finalidade, nos transporta para o passado, para as ruas vibrantes de Pompeia, e nos coloca frente a frente com os enigmas da história, como se passeássemos pelas ruas de Paraty em um dia de festa. Seção 9. Objetos incomuns do passado. A manopla de Pompeia não é o único objeto do passado que intriga os estudiosos, como se o passado sussurrasse seus segredos. Em diferentes partes do mundo, arqueólogos e historiadores se deparam com artefatos que desafiam explicações fáceis, como peças de um quebra-cabeça que não se encaixam. O mecanismo de Antikythera, um dispositivo astronômico grego de grande complexidade, como um astrolábio de outro mundo, as linhas de Nazca, gigantescos desenhos no deserto do Peru, como rastros de gigantes, as pedras de Ica, com gravuras que parecem representar tecnologias avançadas em tempos remotos, como uma visita de extraterrestres, são apenas alguns exemplos de como o passado pode ser misterioso e desafiador, como um romance policial que nos deixa sem fôlego. Seção 10. A importância da manopla de Pompeia. A manopla de Pompeia, mesmo envolta em mistério, é um objeto de grande importância histórica, como um museu em miniatura. Ela nos lembra da riqueza da cultura romana, da maestria técnica de seus artesãos e da fragilidade da vida diante da força da natureza, como um lembrete da nossa própria mortalidade. Preservada pelas cinzas do Vesúvio, a manopla atravessou os séculos para nos contar uma história, como um pergaminho antigo que sobreviveu ao tempo. Uma história que ainda não está completa, mas que nos convida a desvendar os mistérios do passado e a compreender melhor a nossa própria história, como um mapa que nos guia em busca de nossas origens. Seção 11. Um legado preservado pelas cinzas. A manopla de Pompeia, silenciosa testemunha de um passado distante, nos convida a uma viagem no tempo,
como uma máquina do tempo imaginária. Um mergulho na história de uma civilização que, apesar de ter encontrado seu fim em um dia trágico, deixou um legado fascinante para a humanidade, como um livro que continua a ser lido por gerações. Enquanto estudiosos debatem suas origens e função, a manopla de Pompeia permanece como um símbolo da capacidade humana de criar, de inovar e de deixar marcas indeléveis no tempo, mesmo diante da adversidade, como um farol que ilumina a nossa história.